A cruz, ela teve origem no céu e eternamente nós vamos lembrar da cruz, porque ela também vai estar em nossos corações sempre. Nós jamais vamos nos esquecer dela. Então hoje nós vamos, com bastante cuidado e com a ajuda do Senhor, tratar sobre esse assunto que é do Senhor para a nossa edificação. A expectativa do Senhor, irmãos, o desejo mais profundo do seu coração é falar aos nossos corações, é abrir o nosso entendimento para que então o Espírito nos revele e interprete para nós as Escrituras. Mas o Senhor, guarde bem isto, Ele não irá falar conosco se nós, de alguma maneira, não desejarmos que Ele fale. Ele deseja falar, mas temos que ter expectativas no coração para ouvir a sua voz. Então, todas as vezes que a gente vem para a reunião da igreja, é um tempo imprescindível, é um tempo tão magnífico, porque é um tempo que o Pai preparou para nós, para esse tempo, para ouvir o que Ele tem para nós. E quando nós temos essa expectativa em desejar ouvir o Senhor, certamente nós seremos surpreendidos com o falar dEle, seremos tocados com o falar dEle, seremos despertados pelo falar dEle, seremos avivados pelo seu falar. A palavra de Deus, ela é poderosa, então quando ela penetra em nós, como ela é penetrante, ela começa a operar em nós a sua obra eficiente e eficaz de transformação. E essa transformação é de glória em glória, à semelhança da sua imagem. Então vamos ler aqui inicialmente o primeiro texto, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, a parte A desse versículo, que diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós te louvamos, agradecemos por essa preciosa manhã de domingo que o Senhor nos congrega aqui nessa oportunidade. Pedimos ao Pai que Tu nos dê nesta manhã visão espiritual para vermos o Cordeiro entronizado no trono, assentado à Tua destra. Pai justo, precisamos de que todo o suprimento, toda a suficiência que há na pessoa do Filho venha para nós nesta manhã, porque nós cremos que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que nós, a sua igreja, nele estamos completos, estamos aperfeiçoados. Estamos aqui, ó Pai, com um único objetivo, para nos regozijar no Filho, para engrandecer o Filho, e queremos ser edificados pelo Filho, como Ele disse que Ele mesmo edificaria a sua igreja. Por isso, Pai, fala conosco, em nome de Teu Filho Jesus oramos. Amém. Queridos, olha que visão linda que teve o apóstolo João há mais de 2000 anos atrás. E a palavra, ela é tão atual e contextualizada que no coração do Pai, vocês sabem, conhecem esse versículo, que está no meio do trono, entre os 4 seres viventes. Nós não vamos ter tempo para analisar hoje sobre esses 4 seres viventes, que fala das 4 faces de Cristo. E entre os anciãos, de pé um cordeiro, com C maiúsculo, como tendo sido morto na eternidade do Pai. O Pai, pelo fato do cordeiro estar na glória, como tendo sido morto, o Pai ainda recebe os pecadores que creem no Evangelho da Graça. Porque Cordeiro de Deus, tudo que Ele é e fez, o seu sangue e a cruz, quando uma pessoa de fato crê no Senhor Jesus Cristo,
o Pai a recebe no seu reino de glória, porque o Pai ficou plenamente satisfeito, Efésios 1:6, por aquilo que Cristo fez no Calvário para a nossa regeneração. Então, o Pai ficou satisfeito com aquilo que Cristo fez, e fez de uma forma perfeita. Todas as obras dele são perfeitas, e a obra na cruz foi perfeita, onde não precisa de mais nenhum retoque. Foi algo consumado. A gente vai ver aqui no primeiro aspecto. Temos que analisar também a cruz aqui na terra, que é a primeira parte. Depois vamos ver a cruz no céu definitivamente e eternamente. É algo tão maravilhoso. Mas, irmãos, que momento foi aquele quando Cristo bradou: está consumado. Tudo já foi feito. Não resta mais nada para o pecador fazer e realizar, naquilo que concerne a salvação, a regeneração do seu espírito. Fomos regenerados pelo Pai, pela obra do Calvário, onde fomos inseridos no corpo de Cristo, onde nós morremos e ressuscitamos com Ele. Então, uma obra consumada que Ele consumou, era como que o Pai nos contemplasse, nos contempla no Filho. Aquilo que Cristo aí fez e realizou, era como que se nós estivéssemos realizando. Mas foi o Filho quem realizou, e nós recebemos todos os efeitos eficientes da cruz pela fé. A morte de Cristo foi uma morte participativa, onde nós participamos morrendo para o pecado. Fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele. Então é uma morte participativa. A obra na cruz foi consumada plenamente, completamente. Não precisa mais de retoques humanos para nós realizarmos. Você não precisa ficar preocupado com relação à sua salvação. Se você creu que foi inserido em Cristo, que você está unido a Cristo em sua morte e ressurreição, não se preocupe em realizar mais nada naquilo que concerne a sua salvação, porque a obra foi perfeita e plena. Está consumado. Agora, o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo disse que estava consumado? Aconteceu mais coisas. Vocês se lembram que o véu foi rasgado de alto a baixo. O que isso significa? Significa que hoje eu e você, nós temos acesso à presença do Pai. Mas o que, por outro lado, nos entristece, infelizmente, meus irmãos, é que muitos têm tentado, de alguma maneira, costurar este véu que foi rasgado. Porque eles não admitem que a obra na cruz foi perfeita, que eles não precisam fazer mais absolutamente nada. E nós sabemos, irmãos, que como está a igreja evangélica brasileira no Brasil. As pessoas estão retrocedendo lá para o Antigo Testamento e tirando coisas que tudo já foi consumado em Cristo. Então é como que se ele estivesse costurando o véu. É horrível para o religioso se achegar diante do Pai. Isaías 33 fala que eles têm medo, ficam assombrados com a presença do Senhor. Mas para o Filho de Deus, irmãos, a presença de Deus vem para dentro de nós. Nós não temos que costurar mais o véu. Ele foi rasgado de alto a baixo. Por que de alto? Porque foi Deus quem fez a obra em Cristo. Não temos que costurar novamente o véu. Fechou o véu, então nós temos que fazer para sermos aceitos pelo Pai. Entende? Mas a obra foi plena e foi perfeita. O véu foi rasgado, não tem necessidade de ser costurado novamente, porque Cristo foi aceito pelo Pai. E a cruz, meus irmãos, é o segredo da fecundidade de Deus. Sem a cruz não há vida para uma congregação. Sem a obra na cruz, nós não teríamos a vida de Cristo. E a cruz, ela vai reinar em nós eternamente, como nós então contemplaremos nosso amado Senhor Jesus, com aquelas mãos perfuradas, mãos e pés, vamos ver o seu lado fendido. Isso é tremendo, irmãos, que fala do enxerto. Vamos ver alguma coisa aqui sobre a questão do enxerto também. Mas vocês se lembram que a cruz sempre esteve no céu? A origem da cruz foi no céu, mas por quê? Porque, queridos, alguns dizem que nós vivemos uma vida de cruz, e às vezes não sabem explicar por quê e o que é uma vida de cruz.
que é uma vida de cruz, se cruz é lugar de morte? Irmãos, vida de cruz significa algo tão gracioso para nós. Deixa eu explicar aqui de uma forma que os irmãos possam compreender, entender e nunca sair do coração dos irmãos. O que significa uma vida de cruz? Por que a cruz teve uma origem no céu? Se você ler, por exemplo, Apocalipse 13:8, vai mostrar que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Pai já contemplava o seu Filho morto. E depois da obra do Calvário, temos lá ainda, João viu, um Cordeiro como tendo sido morto. Que interessante é isso. Mas o que significa vida de cruz? Significa, irmãos, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que Ele é a árvore da vida, Ele é a realidade da árvore da vida. Aquela árvore da vida, um dia, na pessoa de Jesus, Ele se fez carne e veio para este mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquela árvore da vida, ela veio, se fez carne na pessoa de Jesus. Ele é a vida. Então, em Gênesis, ele era uma figura. A árvore da vida estava na terra. Porque o pecado teve origem no céu também. Não foi na terra, não foi em Adão, em primeiro lugar. O pecado primeiro aconteceu no céu. Não em Adão em primeiro lugar, foi em Lúcifer, aquele anjo, querubim, o sinete da perfeição. Ele, por causa da sua soberba, ele quis ser como Deus e queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, então ele caiu. Ezequiel capítulo 28, leia lá depois, você vai ver a causa do pecado no céu. Por isso que a obra na cruz também, nós vamos ver aqui hoje, purificou o céu. É muito interessante. Agora, aquela árvore da vida, quando ela veio para essa terra, foi com uma finalidade. Ele veio consumar a obra do Pai. Ele veio para nos libertar do pecado, para que o Pai pudesse ter em Jesus, que é o seu primogênito depois da ressurreição, uma família de muitos filhos que se parecem com seu filho. Então, me escute com bastante cuidado. Nós era como que aquelas pedras mortas ou aqueles galhos secos sem vida. Um galho seco ele é sem vida, mas a árvore da vida veio a este mundo. E aquela árvore da vida, meus irmãos, ela também foi crucificada em uma outra árvore, que era aquele lenho seco, aquele lenho sem vida, destituído de vida. Por isso que Paulo interpretou isso com bastante cuidado lá em Romanos capítulo 11, verso 17, que nós, sendo aquela oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus. E todo enxerto exige-se um corte. Um corte. Nós sabemos que o Senhor Jesus sofreu no Calvário um corte. Claro, suas mãos foram perfuradas, mas depois que ele morreu, fizeram um buraco ali do seu lado. Irmãos, isso fala do quê? Claro, remissão dos pecados, do sangue, regeneração, mas nós fomos enxertados, nós também sofremos um corte. Não tem possibilidade, humanamente falando, de sermos de uma goiabeira branca. Ela pode produzir uma goiabeira, ela pode produzir goiaba branca do mesmo tronco e goiaba vermelha, basta fazer um enxerto. Você corta um galho daquela goiabeira branca, enxerta um galho, um pedacinho de madeira da goiabeira vermelha, você fere ela ali, enxerta ali, e você vai ter goiaba branca e goiaba vermelha, porque foi enxertada. Estão compreendendo? Nós também sofremos um corte, mas pela fé na cruz do Calvário, fomos enxertados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é tão maravilhoso para nós, né? Tão gracioso, fomos enxertados nele. Queridos, Tiago 1,17 fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então, é como que
A árvore da vida veio até nós para nos dar vida. E se você pegar, não precisa nem ir para o Antigo Testamento, o Evangelho de João, o capítulo 5, está recheado, onde ele mostra ali claramente que nós estamos mortos, aqueles galhos secos, e ele veio e nos enxertou nele, recebemos a vida de Cristo. Estamos enxertados, então nós estamos nele. Ele é a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. O pai cuida de nós. O pai cuida do filho, consequentemente também de nós. Fomos enxertados na videira verdadeira. Nós não produzimos fruto bom, produzimos uvas bravas. Fomos enxertados em Cristo. Então agora nós recebemos toda a vida que é da raiz do nosso amado Senhor. E consequentemente nós vamos produzir frutos bons, frutos maravilhosos, frutos deliciosos. Por isso que, se toda dádiva vem do alto, a nossa salvação perfeita é a árvore da vida. E a árvore da vida, a Bíblia vai dizer que é a cura para todas as nações. Ela estava no céu, a cruz estava sempre no céu. Dá uma olhada, por favor, comigo, em Apocalipse capítulo 22, os versículos 2 e 3, vai trazer aqui uma revelação tão gostosa para o nosso coração. Capítulo 22 de Apocalipse, os versículos 2 e 3. Este é um assunto, irmãos, tão precioso para nós. Acho que depois vocês vale a pena ler todo o capítulo 22 de Apocalipse, é tão maravilhoso, é o fechamento de todas as coisas. O versículo 2 diz assim, olha só, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são a cura dos povos, que aqui no original é a cura das nações. O que ele está mostrando para nós aqui, irmãos? Que não há outra possibilidade para as nações serem curadas a não ser pela obra do Calvário. Porque essa árvore da vida veio até nós na forma de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Queridos, agora olha o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Porque nunca mais vai haver qualquer maldição, irmãos. E no céu também nunca mais haverá nenhuma rebelião. Porque aí, você vai lembrar daquele versículo 5,14, 2 Coríntios 5,14, você vai lembrar daquele versículo, que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos com Ele. Mas, irmãos, como pode haver rebelião no céu agora? Porque o sangue do Cordeiro também purificou os céus. Depois nós vamos mostrar os versículos aqui. E quem pode se rebelar contemplando o Cordeiro com as suas mãos perfuradas? As marcas da coroa. Nós vamos ver todo o amor ali na pessoa do Filho. Todo o amor de Deus está em Cristo. Como pode haver rebelião no céu, irmãos? Nunca mais vai haver. Nunca mais. Porque vamos contemplar o Cordeiro. E o Espírito do Senhor fará com que nós sempre venhamos a lembrar aquilo que Ele passou na cruz por mim e por você. Não pode haver mais rebelião. A obra na cruz, o sangue do Cordeiro, que, segundo Hebreus, capítulo 9, está diante do Pai agora, fazendo purificação pelos pecados. O Pai está recebendo todos os pecadores. Por isso que então, nunca mais haverá qualquer maldição. E maldição envolve rebelião do coração do homem também. Isso é uma maldição. Por que Lúcifer se tornou demônio, diabo? Porque levou-se o seu coração. Então, houve-se a queda. Então, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Deixa eu ajudar os irmãos aqui em um ponto muito interessante. Aqui, irmãos, preste atenção, não se esqueça disso, isso é importante.
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então, o que significa esse trono? De onde que Cristo reina? Do seu trono. Mas que trono que é este? Abra sua Bíblia, por favor. Vamos verificar aqui no Salmo 96, versículo 10. Salmos 96, verso 10. Deixa eu explicar para os irmãos aqui um princípio que os judeus, eles excluíram das Escrituras Sagradas. Algo que nós devemos estar sempre atentos. Diz assim, Salmo 96, versículo 10. Eu vou ler o 9 para a gente pegar o contexto, que diz assim, presta atenção, irmão. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Agora presta atenção ao versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Você está vendo aqui essa palavra reina o Senhor? Aqui falta uma palavra. Aqui, os judeus, porque está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, a gente vai ver depois no texto, que eles tiraram aqui estava escrito assim, reina o Senhor desde o madeiro, do madeiro que ele reina, mas os judeus eles tiraram essa palavra aqui do madeiro, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então o nosso rei não pode reinar no madeiro, porque madeiro é lugar de maldição. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Segundo afirmam os pais da igreja, são muitos irmãos que afirmam, da igreja primitiva, esse verso aqui ele foi corrompido. São Jerônimo vai tratar disso, Santo Agostinho, Tertuliano vai tratar disso, e outros afirmam exatamente isso, né? Justino Mártir é o mais preeminente. Ele afirma que os judeus, por causa do ódio a Cristo, eles adulteraram o texto, porque ele profetiza o estabelecimento do reino desde o madeiro. Irmãos, no trono, o Senhor Jesus reina do madeiro, o reino do Redentor, né, por meio do seu sofrimento e morte na cruz. Para os judeus isso é inconcebível. Eles esperavam um Cristo que viria para derrotar a todos, e esse Jesus Cristo vai para o madeiro, se tornou maldito. Ele se fez, Gálatas 3,13, maldito em nosso lugar. Que tragédia, irmãos. Então os judeus eles não admitem. E Salmo 96:10, para ler correto é assim: dizei entre os gentios que o Senhor reina do madeiro. Então o trono é uma cruz. O trono onde ele vai reinar é de uma cruz. Agora volte lá por favor em Apocalipse capítulo 22. Eu quero que vocês não se esqueçam disso, irmãos, isso é muito sério. Por isso que temos que tomar cuidado também com muitas versões de Bíblias. Hoje tem Reina Valera, tem atualizada, corrigida, tem NVI. Não, eu gosto dessa porque essa aqui eu compreendo melhor. Cuidado com isso. Cuidado com versões de Bíblias. São preciosas? Claro que são, mas você precisa de conhecer o original, o grego e o hebraico e o aramaico também. Porque muitas palavras são colocadas ali que distorcem os pensamentos, irmãos. Estão me compreendendo? Por isso temos que ver muitas versões, mas você tem que conhecer o grego e o hebraico, que ali não tem erro. Porque o Senhor reina do madeiro. Então você tem que ver as muitas versões, muitas vezes para fazer uma ministração, talvez um estudo. Não, essa aqui vai se adequar certinho que eu quero falar hoje. Cuidado com isso, porque às vezes nós estamos falando alguma coisa que o Senhor não está dizendo. Isso é pernicioso, isso é uma tragédia. Isso às vezes provoca um erro gravíssimo espiritualmente falando. Temos que buscar aos pés do Senhor revelação da palavra na qual Ele quer ministrar aos nossos corações. Senão vai ser uma tragédia. Então aqui nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a tua face,
e na sua fronte está o nome deles. Irmãos, por que nós iremos contemplar a face dele? De que maneira nós iremos contemplar a face do nosso amado Senhor, irmão? Por quê? Se você ler com bastante cuidado, Salmos, capítulo 7, versículo 15, claro que o Senhor é tão justo, que não tem outra maneira de nós, Salmo 17, versículo 15, não tem outra maneira de contemplarmos a face dele, a não ser pela justiça que ele realizou no Calvário, em teu benefício, no meu benefício, que às vezes nós não damos tanto valor assim, mas no Salmo 17, 15 diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Como que podemos contemplar a face dele, irmãos? A palavra fala que nós contemplaremos a tua face. Por quê, irmãos? Porque nós passamos pela obra no Calvário. Porque nós morremos e ressuscitamos com ele. Aquele que está morto, justo ou justificado está do pecado. Quando somos justificados pelo Senhor, o Pai não contempla em nós nenhum erro, nenhum pecado. Então nós podemos contemplar a face do Pai, mas pela justiça daquele que realizou todas as coisas. Entende, irmãos, porque a cruz, ela está nos céus. Não tem outra maneira, irmãos, não tem outro caminho, não tem outro atalho para você chegar ao Pai se não ser por Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o nosso amado Senhor. Então, não se esqueça disso, o pecado teve a origem no céu. A cruz procedeu do céu. A cruz já existia desde a fundação do mundo, porque aquele que é onisciente sabia que Lúcifer então iria cair. Mas Deus já havia providenciado a cruz. A cruz está no coração do Pai. Por isso que eu e você, mais uma vez, deixa eu reiterar aqui, precisamos ser enxertados no tronco da deidade. E o enxerto exige corte. Então, olhe para a cruz. Olhe para o lado fendido do nosso amado Senhor. A árvore do Gólgota foi rachada pela lança do mais profundo ódio infernal. Então não pode haver enxerto na deidade, a não ser que seja no lado ferido do nosso amado Senhor e Salvador e Redentor crucificado. Deixa eu ler mais um texto para vocês aqui, irmãos, para a gente caminhar no estudo. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 11. Vamos ler 2 versículos aqui. Primeiro, o versículo 17. Que precioso. Versículo 16 diz assim, Romanos 11, verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Por que os ramos? Nós somos os ramos, nós estamos enxertados nele. Queridos, ele é santo. Então é impossível nós não sermos santos, porque fomos enxertados nele. E aí no 17 ele diz assim, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, nós somos hoje participantes da raiz que é o nosso Salvador. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. E o versículo 24 ele diz assim, pois se fostes cortado, nós também sofremos um corte profundo, porque a cruz, ela operou em nós de uma forma profunda. Pois se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava. Irmãos, essa é a nossa história, oliveira brava. E contra a natureza, porque, irmão, você é contra a natureza. Você pegar uma goiabeira branca, enxertar nela uma goiabeira,
um galho de goiabeira vermelha vai produzir goiaba branca e vermelha. Isso é contra a natureza. Nós também, contra a natureza. Nós temos pecadores, nós temos oliveira brava. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Irmãos, como não produzir frutos bons? Não tem possibilidade. Então, contra a natureza, enxertado em boa oliveira, que é o nosso Senhor. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Esses ramos naturais, a sua própria, fala-se dos judeus. O Senhor, para nos alcançar, Ele nos colocou em ciúmes com os judeus. Deus trouxe endurecimento para os judeus, para que o Evangelho chegasse até mim e você. Mas graças ao Senhor, Deus vai amolecer o coração daqueles judeus, para que eles também possam contemplar o Senhor. Porque é o povo que Deus alcançou para salvar toda a humanidade, os judeus. Começou lá com Abraão. Isso é maravilhoso, irmãos. Então vamos aqui caminhar, com a ajuda do Senhor, analisar até no meio aí do nosso estudo, a primeira parte sobre a obra na cruz aqui na terra, depois no céu. Então vamos avançar aqui. A cruz, não se esqueça disso, sempre esteve no céu, mas a nossa inteligência é rebaixada pelo pecado e a nossa linguagem sempre serão insuficientes para expressar verdades inerentes ao caráter e aos propósitos de Deus. Na cruz, o princípio que governa o nosso ego foi aniquilado. Jesus na cruz nos atraiu a si mesmo. Por que Ele nos atraiu? Porque naquela atração nada poderia ter ficado de fora, pois era o poder do Pai operando no Filho, nos atraindo para Ele. Jesus disse em João 12:32: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Meu querido irmão. Então aqui nós vamos ver alguns aspectos de que vamos ter cada vez mais clareza que não existe outra maneira de irmos até o Pai a não ser pela cruz. Aqui a árvore da vida estava sobre o madeiro e ali Ele nos atraiu. Percebe que por que teve que ser numa cruz que Ele morreu, no madeiro? Jesus era a árvore da vida. Percebe que ali foi um enxerto? Fomos enxertados nele? Fomos, porque para você fazer um enxerto e uma outra árvore, você tem que cortar um galho daquela outra árvore. Morre. Mas enxertado nele, Ele nos atraiu para si, na fonte da vida. Ali, irmãos, claro que o corpo do nosso amado Senhor, Jesus, foi contaminado pelo pecado. Não que o pecado entrou nele, mas Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Mas nele não tem como nós morrermos eternamente. Morremos para o pecado. A cruz tratou com aquilo que eu sou, oliveira brava. Fomos enxertados em Cristo, morremos junto com Ele. Mas, irmãos, Ele é a vida. Ele é a vida. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que João, escrevendo seu Evangelho, disse lá em João 3, 14 e 15, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Claro que é um ato pela fé. E essa árvore da vida é a cura das nações. O povo de Israel que saiu do Egito foram picados por causa das murmurações, por aquelas serpentes abrasadoras. Começou a morrer o povo. Nós também fomos picados lá no jardim, no Éden, e a morte entrou em nós. Então Cristo na cruz tirou a nossa morte, tirou o nosso pecado. Claro que vamos morrer naturalmente, mas a morte não tem mais poder sobre um filho de Deus, porque agora nós temos em nós a vida de Cristo. Ele disse assim: quando levantardes o Filho do Homem, João 8:28, então sabereis ou conhecereis que eu sou. Eu sou quem, irmãos? Eu sou aquele que te cura, eu sou o que te sara, eu sou aquele que te dá vida, eu sou aquele que te sustenta, te fortalece com a destra dele fiel.
é o nosso amado Senhor, é aquele que habita em nós. Você tem consciência da presença de Deus habitando no seu interior? Ou ainda não? Irmão, quão grande é o nosso amado Senhor, e Ele está em nós. Ele se fez maldito lá no Gólgota. Abra, por favor, em Deuteronômio. Vamos ler o texto lá, 21, os versículos 22 e 3. Livro de Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 21. Vamos ler os versículos 22 e 23. Por isso que os judeus, eles excluíram aquela palavra madeiro lá do Salmo 96:10, que ele reina desde o madeiro. Capítulo 21, versículo 22 diz assim, Deuteronômio 21, verso 22. Se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o penduraste no madeiro, aqui no original madeiro aqui é árvore, pendurado numa árvore, madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, para os judeus isso era insuportável, ele para o madeiro. Mas, irmãos, não existe cura para as nações, não existe cura para os povos, a não ser a cruz de Cristo. Esta árvore que veio até nós, a árvore da vida, próprio Senhor Jesus foi crucificado em um madeiro. Irmãos, que bênção isso é para nós. Tudo isso fruto do seu amor. Jeremias 31, versículo 3. Com o amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Oséias 11:4 vai mostrar que Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Atraiu eu e você. Irmãos, por que nós somos tão negligentes para com o nosso amado Senhor? Por que a gente não se importa com Ele, irmãos? O que Ele mais poderia ter feito por nós? Ele foi até as últimas consequências, Ele entrou na nossa morte, foi obediente até a morte, morte de cruz. Não tinha onde Ele mais descer para nos alcançar. Eu acho que nós devemos ser despertados, sermos mais diligentes em conhecer o Senhor, porque, amados, impossível você não ler o Salmo 22 e não chorar. Quantas aflições o nosso Senhor sofreu, quantas dores, tudo por amor a você e a mim. E às vezes nós não fazemos muita conta disso. Como precisamos nos voltar para Ele. Então, graças ao Senhor, quando Ele fosse levantado da terra, Ele nos atrairia todos a Ele mesmo. A salvação foi por todos, porque todos pecaram. Graças ao Senhor, a obra foi consumada. Então, irmãos, vamos avançar. Por isso, era impossível que a missão do Filho falhasse. A obra na cruz, procedente da infinita graça, foi completa, visto que o homem nada pode oferecer em troca da salvação, a não ser o pecado. Na cruz, estremece aquela paixão de comunhão que tem a força de fazer estremecer as pedras de cada sepulcro nosso e de nelas fazer entrar o alívio da manhã da ressurreição. Amados, não há mais o que temer, pois nós que cremos no Senhor já passamos da morte para a vida. Olha aqui que texto lindo, João 5:24. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, a salvação foi feita, operada pelo Senhor. Agora, os que ouvem e crê serão vivificados, serão salvos.
Você quer ver a continuação desse versículo aqui de João 5, 24? Vamos lá ler João 5, o versículo 25. Olha que precioso, irmãos. Que maravilhosa obra foi realizada por Ele. João 5, versículo 25. Vamos dar a continuidade aqui. Que coisa mais linda, irmãos. Presta atenção. Vamos ler o versículo 25, que diz assim, olha: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos, nós nascemos espiritualmente mortos, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Meu irmão, que linda isso. Porque ouvir a voz dele vai viver. Porque Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. João 6,63: as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. E lá em 1 Coríntios 15:45 vai mostrar para nós que Jesus é o Espírito vivificador, aquele que nos dá vida, aquele que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Você tem vida, você pode ser mais cheio de vida. Muitos não têm experimentado esta vida abundante que há em Cristo, por causa da negligência. Ah, irmãos, como devemos ao nosso amado Senhor. Todo o poder da salvação está nas mãos do nosso amado Senhor. Queridos, sabe o que saiu das mãos do nosso amado Senhor ali no Calvário? Sabe o que saiu? Poder para a salvação. Isso foi profetizado pelo profeta Abacuque, capítulo 3. Deixa eu mostrar para vocês aqui, irmãos. Abacuque, capítulo 3. Vamos ler aqui 2 versículos que é preciosíssimos. Queria que os irmãos jamais esquecessem desses versículos que foi profetizado pelo profeta Abacuque, na linda oração de Abacuque, uma oração tão preciosa. Versículo 3 diz assim, Abacuque 3, verso 3: Deus vem de Temã. Irmãos, Ele vem, não fomos nós que fomos a Ele que veio até nós. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, porque Ele vem, Ele já veio. Agora olha o versículo 3, o seu resplendor. Essa palavra resplendor no hebraico é glória, ou seja, a sua glória, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ponto e vírgula, continua o assunto, e ali, das suas mãos, está escondido, velado, o seu poder. Poder para quê, irmão? Sabe o que ele está dizendo assim? Que como Adão falhou, não teve como ele ser salvo. Sabe o que o Senhor fez? É como se ele tivesse com a camisa de manga longa, ele arregaçou as mangas. É aquilo que diz no profeta Isaías. Está aí pertinho? Vamos lá para Isaías, capítulo 52, verso 10. Veja o que o Senhor fez. Ele desnudou o seu braço, ele arregaçou as suas mangas. Diz assim, Isaías 52, versículo 12. Olha o que a palavra fala, irmão, presta atenção. Isso aqui é para nós, Senhor ministrando aos nossos corações. Então fique bem concentrado, bem atento. Olha aqui que ele está dizendo. 52, versículo 10. O Senhor, vou ler o 9. Rompei em júbilo, claro, a gente vai saber por quê. Exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. Olha, agora ele vai explicar por que temos que nos regozijar. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ele arregaçou as mangas, é o sentido aqui de desnudar o seu braço, para vir nos salvar. E das suas mãos, Abacuque 3,4, sai poder para a salvação. Por isso que
Paulo ele fala assim em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, porque ali nas mãos do Salvador, foi as suas mãos quem realizou a salvação. Ele morreu de braços abertos no Calvário crucificado, para mim e para você que somos umas tranqueiras. Que amor é esse, irmãos? Como vamos entender este amor? Como não vamos nos prostrar diante dele e falar: Senhor, muito obrigado? Vocês entendem porque nós, a comunidade do Senhor, é uma comunidade de louvor, de celebração, de alegria? Porque o que nós aguardamos hoje? Não a tribulação, não o anticristo, mas o Senhor dos céus, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é o nosso amado Senhor. Quão gracioso Ele é, irmãos. Ele se fez tão feio ali naquela cruz, como aquela menininha chegou para sua mãe e disse assim, olhando para sua mãe, toda desfigurada: mãe, menina de 11 anos, por que a senhora é tão feia? E a titia é tão bonita? Filha, vem cá, deixa eu contar para você o que foi que aconteceu. Você estava em casa, sozinha, brincando, e eu fui ali na vizinha pegar uma coisa, e quando eu olho para casa, a casa estava pegando fogo, e você estava dentro da casa. Aquilo me afligiu, e eu vim correndo, louca, peguei você, me envolvi em meus braços, te protegi, saí, te salvei. Então por isso que mamãe ficou assim. Oh mamãe, a senhora é a mãe mais linda do mundo. Obrigado por ter me salvado. A partir daquilo que a mãe contou para a filha começou a olhar sua mãe com olhos diferentes. Não tinha uma mulher mais linda do mundo como era sua mãe. Se você lê Isaías 53, Jesus na cruz ficou todo desfigurado. Nada nos atraía a Ele, irmãos, por isso Ele teve que nos atrair. Foi o seu amor que nos atraiu. Agora, quando isso é revelado ao nosso coração, nós podemos contemplar que Ele é o mais formoso de todos os homens. Não há ninguém mais lindo do que o nosso amado Senhor. A obra que realizou foi perfeita, foi plena, foi cabal. Por isso que no céu não vai haver mais rebelião. Quando aqueles que foram regenerados contemplar o Senhor, como vai se rebelar? Quanto amor vê aquelas mãos perfuradas do nosso amado Senhor. Queridos, hoje a igreja de Cristo, ela tem tudo, mas não tem Cristo. Cristo está do lado de fora. E Apocalipse 3:20 fala que: eis que estou à porta e bato. Irmãos, como que Jesus está batendo na porta? De que maneira? Com aquelas mãos perfuradas, batendo na porta. A obra já foi feita, eu já fiz, eu já te amei, quero você para mim, abra a porta. Mas Ele não pode forçar a porta. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse, irmãos? Como que vai haver rebelião no céu? Tem uma cruz, onde o amado Senhor foi crucificado e nós crucificados nele. Que linda isso! Que o Senhor, irmãos, traga revelação, traga entendimento aos nossos corações para contemplarmos a verdade. E graças a Deus, porque Ele disse aqui: quem ouve a minha palavra, não é somente para ouvir, para ter um conhecimento bíblico, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo. Irmãos, o que você teme nessa vida? Coronavírus? Morte, acidentes? Não sei o que. Se a palavra fala aqui que você já passou da morte para a vida, não tem que temer nada. Vocês entendem porque aqueles irmãos iam para aquelas arenas e morriam por causa do nome? Porque eles sabiam por revelação que tinham passado da morte para a vida. E hoje nós vemos aí uns crentes covardes, mesquinhos, uns crentes corruptos. Irmãos, como precisamos olhar para Cristo. A cruz é um enxerto do céu dentro da terra, o ponto onde um amor eterno penetra no tempo como uma gota de fogo e arde, e escreve a sua narrativa com o alfabeto das feridas do único que não engana. Ele morreu, mas nós também morremos com Ele. Está escrito em Romanos 6, versículo 8: ora,
se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você entendeu esse versículo? Se você não morrer com Cristo, irmão, não tem outro caminho, não tem atalhos, você não vai morrer com Ele. É a Bíblia quem está dizendo, e Deus, é impossível que Deus minta. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você não crê que morreu com Ele, você não vai viver com Ele. Você vai ser só um crente religioso, frequentador de igrejas, de templos. Ah, queridos, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E o mundo? E o mundo? Olha que tristeza. Abra em João capítulo 14. Deixa eu mostrar para você aqui algo que, por um lado, alegra o nosso coração, mas por outro lado nos enche de tristeza. João capítulo 14, versículo 19 e 20. João 14, 19 e 20. Olha o que o nosso amado Senhor está dizendo aqui. Presta atenção. Versículo 19 diz assim: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Isso é tristeza, irmãos. Ainda por um pouco, o mundo, quem que é o mundo? Todos aqueles homens e mulheres que não creram na obra sacrificial de Cristo no Calvário. Este é o mundo. E Deus amou o mundo. Eles não têm depois alguma alegação diante do trono no dia do julgamento, que receberão a sentença. Não me verá mais. Esse não me verá mais pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, não sei quem é que vai ser. Não me verá mais. Vós, porém, é o contraste. Porém estabelece um contraste. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vocês estão em mim, porque eu vivo, vocês estão em mim. Então, vós também vivereis. Que lindo, irmãos. E agora, olha o versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nesse mundo nós vamos ter aflições, mas qual é o diferencial entre nós e o mundo? Versículo 27, diz assim o nosso amado Senhor: olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Nesse mundo vamos ter aflições, mas temos uma coisa que o mundo não tem: a paz. Cristo habitando em nós. Irmãos, isso não é maravilhoso? Isso não enche o nosso coração de alegria? Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre a cruz no céu. Vamos avançar aqui. Vamos voltar a nossa atenção para a cruz no céu. Há um mistério ali muito profundo para a mente mortal. É que sobre o próprio trono de Deus está o Cordeiro que foi morto. E a supremacia da cruz, a glória do Gólgota. Todos os olhares parecem estar fixados numa coisa: nas feridas do Cristo crucificado e ressurreto. A visão de João foi fantástica. Apocalipse 5:12, a parte B, diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Que lindo é isso! Então, queridos, a cruz aqui estava no céu, veio para a terra, mas voltou para o céu novamente. E nós, a palavra fala, Apocalipse capítulo 7, nós vamos estar de pé, com palmas na mão, diante do Cordeiro. Cordeiro, sim, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é tão maravilhoso. Por isso, irmãos, que o próprio céu, desde o Gólgota, repousa sobre este fundamento diferente. O amor de Deus, agora, ele tem um poder constrangedor, que não tinha antes. Se Cristo, de fato, houvesse consumado a obra, que no caso foi para Lúcifer também, eu creio que ele não teria caído, se pudesse contemplar o Cordeiro, mas isso era para o Pai. Lúcifer não é onisciente, era o sinete da perfeição.
Por isso que eu disse para vocês que lá no céu não vai haver rebelião, porque a pureza dos remidos, sua devoção e amor estão completamente arraigados na grande fonte e amor, conforme revelado ali no Calvário. Nós nunca vamos esquecer, irmãos, da obra no Calvário. Teremos uma eternidade inteira para dar graças ao Senhor. E o Calvário é o gerador de humildade. E no Calvário o nosso ego foi aniquilado. Nossa alma precisa ser tratada, irmãos. Então Deus providenciou para nós o caminho da cruz. E ali nós vamos cantar o cântico de Moisés. Um cântico novo, um canto lindo, um canto tão precioso. Mas vamos avançar aqui. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Isso aqui é tão profundo, tão maravilhoso. Ele recebeu todo o poder. Agora, queridos, tem um canto que diz assim, que apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Lembra? Aquele texto de Isaías 57 fala que ele habita no alto e sublime trono, mas também habita com abatido e contrito de espírito para vivificar o coração dos contritos e por aí vai, etc. Mas, irmãos, a mão que foi rasgada na cruz do Calvário, que foi perfurada, ela está voltada não para os grandes, mas para os pequeninos. O profeta, ele disse, profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 7 a 9, Zacarias, capítulo 13, olha que coisa mais linda que foi profetizado aqui. Hoje podemos ver isso com clareza, pelas lentes do Espírito Santo na pessoa de Cristo. Zacarias 13, versículo 7, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei, ou seja, voltarei a mão para os pequeninos. E o versículo 9 diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Somos dele. Nós temos essa plena consciência de que o Todo-Poderoso não apenas é o nosso Deus, mas é o nosso Pai. Vamos avançar. Irmãos, nunca veremos o Calvário em toda a sua santa sublimidade, a menos que o vejamos desde as plataformas do céu. Amados, o céu será um enigma para aqueles que não aprendem a cantar a canção. Que canção? A canção que expressa mais completamente do que qualquer outra coisa a base da alegria celestial. Você sabe cantar a canção? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, graças ao Senhor, porque o monstro do ego nunca mais vai perturbar novamente as moradas de luz, para onde vamos morar eternamente. Não vai ter mais perturbação, porque foi tratado pelo caminho da cruz. E vamos cantar sempre esta canção aqui, do Cordeiro. Depois vocês leem Apocalipse capítulo 15, irmãos. E depois, ali fala do cântico de Moisés. A história vai se repetindo. E nós vamos cantar um novo cântico. Digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, a riqueza, a sabedoria. É nós por Ele agora, é nós desejando que tudo esteja sobre Ele, mas já está sobre Ele. Mas que alegria é para nós eternamente estar celebrando a pessoa do nosso amado Senhor. Então, louvamos a Deus pela obra consumada do Calvário. O que significa então a cruz no céu? Significa que o terrível erro de Lúcifer, que rasgou o céu e sujou a terra, nunca mais será repetido. Aqui está uma das profundas vocações, se não a mais profunda, da dourada glória do Calvário. Ele proporcionou um preventivo contra o pecado, que por toda a eternidade funcionará. O céu foi inoculado com uma dinâmica moral e espiritual gerada no Calvário, ou em outras palavras, a obra de Cristo na cruz purificou o céu. Hebreus 9:23 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Irmãos, isso aqui é tão lindo. Se aquelas coisas que eram em figuras era para purificar os céus, no sentido aqui figurado, agora os céus foi purificado com coisas, com sacrifícios a eles superiores, por aquilo que Cristo é e fez. Pela obra na cruz, o Senhor restaurou totalmente e absolutamente o céu. Por isso que não vai haver mais maldição. Isso é tão maravilhoso. Então, agora nós temos que pensar o seguinte: o que nós somos para Ele? Quem é você para o Senhor? Ontem o irmão estava tratando aqui, e será o assunto do nosso próximo domingo, vamos tratar sobre sal da terra e luz do mundo. Coincidentemente, estou fazendo estudo e ontem o irmão compartilhou com os jovens, foi muito bom. Mas vamos ver um pouquinho mais profundo sobre a questão do sal e da luz. Irmãos, quando o Senhor Jesus disse assim, que vós sois a luz do mundo, e que não se pode esconder a lâmpada debaixo do alqueire, e o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5,17, que assim brilhe, resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que nós somos para o Senhor? Não somos luz, mas nós somos, sabe o que? A lamparina de Deus. Abra lá, por favor, em Provérbios capítulo 20, vamos ver o versículo 27. Provérbios 20, verso 27, vai mostrar aqui que nós somos a lâmpada do Senhor. Versículo 27 do capítulo 20 de Provérbios. Aí nós encontramos essa declaração assim, olha: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. O nosso espírito sem o Senhor, o que ele é? Morto. É uma lâmpada apagada. Mas quando Cristo, que é a luz do mundo, vem habitar dentro de nós, aí Jesus pode dizer: quando eu estava no mundo, eu era a luz do mundo. Mas Ele foi para a glória, literalmente, pela fé Ele está em nós, como a luz do mundo. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. O que nós temos em nosso interior? Cristo. O que Cristo é? A luz. Entende que nós temos que brilhar, resplandecer como a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras que procedem dele e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Como eu disse ontem também no comentário, ficarmos aqui todos nós, como sal da terra, dentro do saleiro, não vamos salgar ninguém. Temos que pedir para o Senhor abrir a porta do saleiro e despejar o sal, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Então, queridos, graças ao Senhor, a obra do Calvário fez com que os céus fossem purificados. Então aqui, que garantia nós temos de que a paz e a alegria do céu nunca mais serão novamente perturbadas?
Qual é a nossa garantia, irmãos? Que nunca mais vai haver perturbação no céu, onde nós já estamos pela fé, porque morremos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Qual é a garantia? Eis o Calvário, há uma cruz no céu. E este amor que é constrangedor, também vai nos constranger por toda a eternidade. Amém? Que o Senhor então continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque Tu tens falado conosco. Tu tens exposto para nós a Tua palavra de uma forma tão magnífica que possamos compreender. Oh Pai, frutifica essa verdade em nós. Aviva a Tua obra em nossos corações. No seio da Assembleia, desperta-nos, ó Pai. Continue falando conosco. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.